Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido professor, querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. E hoje vamos estar trabalhando a lição de número 4, Ídolos na Família. Eu me chamo Egivanildo Tavares, sou professor aqui na Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Então seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja. Esta aula temos muito que ver, ouvir e aprender. É um tema muito importante, precisamos refletir. Será que existe algum ídolo na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, que de fato venha a ser um ídolo, para que isso se torne uma idolatria? Porque se há ídolo, há idolatria. Você já viu aí na televisão alguém dizer, ele é o meu ídolo, o ídolo do futebol, o ídolo da música. Será que existe o ídolo religioso também em nosso meio? Então vamos para a lição de hoje, ídolos na família. Nós passamos pela lição de número 1, estudamos o grande tema, quando a família age por conta própria. E nós vimos aí o resultado quando uma família decide agir por conta própria em cima de Abraão, Sara e Agar. Na lição de número 2, trabalhamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos, o fracasso de Jacó e da sua esposa Raquel ao escolher, aliás, o fracasso de Isaac e Rebeca ao escolher Jacó e o outro escolher Esaú. Lição de número 3, o ciúme e o mal que prejudica a família. Vimos isso na família de Jacó, ao preterir em relação aos outros filhos com José, lhe dá a preferência, o resultado de tudo isso, o ciúme que levou seus irmãos a conspirarem para tirar a própria vida do irmão. Graças a Deus o Senhor não permitiu, tinha um projeto maior na vida dele. E hoje, ídolos na família, lição de número 4. Na próxima semana, montim em família, mas hoje, ídolos na família. O que vem a ser? Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Então existe um contexto histórico, cultural, que domina essa atitude, né? Segundo, explicar o cenário político e social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. Outro contexto, outro período, séculos depois. E terceiro, alertar dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. O nosso contexto atual, a aplicação está no terceiro capítulo da nossa lição, da nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui 3 momentos históricos. O momento de Jacó, Raquel e Labão, o momento de Mica e o levita, e os danitas e efraimitas, e nós, que é o nosso contexto, a idolatria moderna. Então vamos em frente, pois a lição tem muito que nos ensinar. O texto áureo é um texto do evangelista João, apóstolo também, fez parte dos 12, que escreve uma carta chamada de Carta Universal para todas as igrejas da Ásia Menor. E naquela região da Ásia Menor que ele escreve, principalmente, o que impera é a religião greco-romana, porque primeiro vieram os gregos, com o seu universo polinizado de deuses míticos, e depois vem os romanos que assimilam os deuses gregos e faz uma troca de nomes de grego para latim. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui disso. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, vão para a região da Ásia Menor, e na Licaônia, Paulo ora por um homem que é doente dos pés, deficiente, ele fica curado, e os homens gritam, os deuses desceram até nós e fizeram-se semelhante aos homens. Vejam, e chamaram a Barnabé, que foi quem fez o chamado para Paulo pregar para a multidão, chamaram de Júpiter, que é justamente Zeus em grego. Uma tradução traz Júpiter,
em latim, que é o nome romano, e outra traz Zeus, que é o nome grego. Então a NVI já traduz como Zeus. No texto grego está Zeus, que era o chefe do panteão grego, dos deuses do Olimpo. E chamar a Paulo de Mercúrio, que em grego é Hermes. Aí tem a palavra hermenêutica, que é a interpretação do texto. Ou seja, Hermes é o porta-voz dos deuses, é o que conduz a palavra dos deuses para os homens. Então, ele é chamado de Mercúrio. Você já viu uma borracha antiga que tinha, vermelha e azul, que o nome dela era Mercúrio, e ela tem um pezinho com uma asa desenhado? Ela é o símbolo de Hermes, o deus que voa, com os pés com asinha, ou um capacete com duas asinhas. E hoje é só Mercúrio, né? É de Mercúrio, né? Então eles chamaram Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, em grego, a Zeus e a Hermes. Veja que essa região que João está escrevendo, ela está dominada de crenças, e ele avisa para os irmãos terem cuidado com os ídolos, porque muita gente se convertia e mantinha os deuses domésticos dentro de casa. Ou, se um membro se converte e o restante da família não se converteu e venera esses deuses, para que ele não se deixe levar. Ele não pode chegar de uma hora para outra, quebrar aquele altar, destruir. Isso aqui são deuses falsos, porque aí ele vai trazer simplesmente a oposição da família, vai trazer o conflito com a família. Ele vai precisar falar a verdade em amor e esperar que Deus faça a conversão, para que cada um saiba que aquele Deus não merece estar ali, aqueles falsos deuses. Então João alerta a igreja num contexto em que ele está falando de quem recebe o Pai recebe o Filho, quem tem o Filho tem o Pai. Então, e os irmãos precisam se guardar dos ídolos, porque estão falando de outros deuses, outras propostas, e João mostra que somente no Deus trinitário é que há de fato a verdade substancial. Então, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que tipo de ídolo moderno podemos nos guardar? Existe o mundo da fama, os músicos, existe a relação, o sexo, né, muito idolatrado, existe a busca por títulos, conhecimento, que faz com que o homem se sinta um Deus e negue a existência de Deus. Existem os ídolos do esporte, existe o ídolo da riqueza, que é o Mamon, que está aí no centro. Jesus não falou nenhuma vez contra a idolatria de forma direta, as imagens de escultura, essas coisas, mas ele falou, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Quer dizer, o apego à riqueza também era idolatria para Jesus. Está lá em Mateus, não pode servir a Deus e a Mamon. E existem os cargos, as posições, e quando uma pessoa fica famosa como pregador, como ensinador, como um preletor, seja do ponto de vista religioso ou não, ele passa a ser muitas vezes idolatrado, e as pessoas fazem dele o seu ídolo, o seu modelo, o seu estilo, e isso é muito perigoso. Então, cuidado com os ídolos, e às vezes as pessoas podem transformar um cargo eclesiástico num ídolo, ou a sua denominação se apegar tanto que faz da sua denominação o seu Deus, e aí deixa de adorar a Deus para adorar a sua própria denominação. É muito perigoso isso. O ídolo pode ser qualquer coisa. A verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então tem pessoas que estão apegadas tanto às coisas, aos cargos, às funções, que deixa de adorar a Deus para se entregar, pensando que está servindo a Deus. Muitas vezes está muito mais por uma realização pessoal do que glorificação a Deus. Então precisamos ter cuidado naquilo que fazemos, como fazemos e a motivação pela qual fazemos. A palavra ídolo, ela vem do grego eidolon. Eidolon é uma imagem para adoração
por implicação, um falso Deus. Esse é o significado da palavra. Dessa palavra temos a palavra idolatria, que do grego é eidololatreia. Ídolo, que é a imagem, um falso Deus por implicação, e latreia do verbo latreu, que é o verbo adorar. E aí é um serviço sagrado a uma imagem. Idolatria, eidololatreia. Segundo Champlin, em um sentido mais lato ou mais amplo, idolatria pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição e etc. Veja quanto é perigoso a ideia da idolatria, quanto é perigosa. O quanto ela abrange. Eu já ouvi histórias dolorosas de pessoas, de uma pessoa que confessou que perdeu seu casamento porque a sua esposa não tinha tempo para ele, nem para os filhos, só para a sua igreja. Já pensou? Ela se acumulou de cargos e não trocava isso por nada e não percebeu. Será que era um serviço a Deus ou uma idolatria? Não estou julgando, estou pressupondo aqui parte dessa própria lição que nos conclama uma reflexão profunda. Precisamos ter uma visão também crítica, como diz a lição no final, não agir de forma crítica em relação aos ídolos. De acordo com o dicionário Strong do Novo Testamento, e o número da palavra ídolo, eidolon, é 1497 no dicionário de Strong, ele diz que eidolon ou eidolu, que é um termo neutro, to eidolon, to eidolu, em escritos gregos de Homero, no grego clássico, de Homero para baixo, é chamado poeta cego, que escreveu a Ilíada, né, e a Odisseia, uma imagem, semelhança, ou seja, o que quer que represente a forma de um objeto real ou imaginário, isto é um ídolo. Usado para as sombras dos que partiram, em Homero, isso era um ídolo, as sombras dos que partiram. Também chamado de ídolo, desculpa aí, as aparições, espectros, fantasmas da mente, isso era chamado de ídolo, aquilo que era projetado pelo ser humano no seu imaginário, na sua mente. Nos escritos bíblicos, um ídolo, ou seja, é a imagem de um Deus pagão. Conforme Atos dos Apóstolos 7,14, o testemunho de Estevão na sua grande pregação, ele denuncia que os judeus construíram, os hebreus, durante a sua peregrinação, ídolos, imagem de escultura, fizeram bezerro, produziram ídolos no lugar de Deus. Em 1 Coríntios 12:2, o apóstolo Paulo vai falar dos dons espirituais e diz que nós saímos dos ídolos mudos para servir o Deus vivo. Em Apocalipse 9:20 fala daqueles que não se renderam para adorar a Deus e se arrependeram da sua adoração aos demônios, aos ídolos. Em Atos 15:20 é um falso Deus, um ídolo. Então, na declaração do Concílio de Jerusalém, foi decidido que os gentios não deveriam ter nenhuma adoração a nenhum ídolo. Então, a igreja cristã, ela não tem apego a ídolo nenhum. Esses ídolos eram confeccionados de duas formas, né? E o artífice, aquele que produz o ídolo, ele usava desses dois expedientes. E aí nós temos aqui uma descrição em Apocalipse 9:20, na Nova Almeida Atualizada. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze. Esses daqui são os ídolos de metais. Eles eram feitos pelo processo de fundição. Você veja aí que derretia o metal, aí pega com a tenaz a peça quente, né? E derrama o líquido do metal dentro de uma forma.
do jeito que fosse o formato do ídolo, ele ficava. Então ele era fundido, alguns de ouro, outros de prata, outros de bronze. E havia também os ídolos, como ele diz aí, de pedra e de madeira. Esses eram os ídolos esculpidos, escultura, onde se usava uma ferramenta para talhar, para cortar, né? E esculpia. E aí o texto diz que esses ídolos deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Veja os 3 verbos aí. Eles não têm sentido nenhum, não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, qualquer veneração aos ídolos é gasto de tempo. Por isso que o Antigo Testamento chama os ídolos de vaidade. E a palavra vaidade em hebraico significa bolha de sabão. Só tem uma aparência bela, mas é uma coisa superficial, inválida e oca. Na nossa introdução, temos nesta lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. Veja nessa bela imagem aí, Labão chegando para exigir, Jacó está junto à tenda e Raquel está dentro da tenda. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. É interessante que, assim como o autor diz que Raquel sabia de tudo isso, o autor da lição, a gente vê que Raquel já tem uma instrução sobre Deus, pois ela já conversa com esse Deus, que é o Deus de Jacó, e Deus lhe responde. De acordo com o livro do Gênesis, capítulo 30, versículo 22, diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Ou seja, ela orava a esse Deus, ela conhecia esse Deus, percebe? Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram pequenos deuses dentro da casa de Labão, deuses que protegeu a família, protegeu a herança, que eu vou falar deles com mais detalhe mais à frente. O segundo caso é o de Mica, uma efraimita que viveu no tempo dos juízes em Israel, que unindo-se aos danitas fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Veremos a consequência da idolatria dentro de uma casa. Nós temos aí, nessa história, você vai ver, a primeira história que vamos ver, ela vem do período dos patriarcas, cerca de 1800 a.C. E antes de Israel descer para o Egito, trata-se apenas de uma pequena família que está se formando, que é a família de Jacó. Jacó casou com 2 irmãos, Leia e Raquel, e recebeu 2 servas, Zilpa e Bila, e ambas tinham direito à herança, pois ele pagou o dote, que era uma forma de assegurar o futuro delas. E seu pai deveria preservar aquele dote para futuramente entregar para elas, caso seu esposo abandonasse alguma coisa. E ele gastou todo o dote, segundo o testemunho da própria Raquel, dialogando com Leia em Gênesis 31. Depois a família desce para o Egito. 430 anos depois, Deus levanta Moisés para tirá-los de lá e introduz na terra de Canaã. E dentro da terra de Canaã, instituído o período dos juízes, essa era, que é na era do bronze para a era do ferro, né? O bronze tardio e depois vem o ferro. E é nesse contexto que surge Mica, que vai levantar um sacerdote levita para sua casa com um ídolo.
Nos dias de Jacó e Raquel, nós não temos ainda uma revelação mais ampla da vontade de Deus para eles, em relação à idolatria, porque não tem nada escrito sobre isso, apenas Deus se comunicando com eles. Mas a gente vai percebendo que Jacó, ele é contra a idolatria, porque depois ele vai pedir, ele vai para Betel, e no capítulo 35, Deus diz a Jacó, no capítulo 35, Deus que torna claro, isso aí tempos depois, quando Jacó sai da terra de Labão, de Padã Arã, já está em Canaã, está vive um conflito lá, seus filhos cometem uma chacina contra a família do rei, e Simeão e Levi quem vão realizar isso, né? E o rei Siquém. Aí Deus aparece para Jacó no capítulo 35, diz: depois diz Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então aqui ele se opõe à idolatria, mesmo que não haja um mandamento claro. Mas quando Deus tira o povo de Israel do Egito, que se revela como o único Deus todo-poderoso, e faz juízo aos deuses do Egito, provando que nenhum deles era Deus, eram deuses falsos, eram vaidades humanas, então Deus entrega a lei, os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento é ter um único Deus, o segundo é não fazer imagem de escultura. Então Mica faz parte de um processo, de um povo que herdou a terra prometida, está dentro da terra, vivencia e tem os mandamentos do Senhor. Os levitas conhecem os mandamentos, têm o dever de repassar os mandamentos, contudo, os dias de Mica são dias de corrupção moral, religiosa e espiritual. Sincretismo religioso dominando o povo de Deus. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalhos para seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. É bem verdade que o texto bíblico diz que essa decisão não foi de Jacó, foi de Deus. É Deus quem decide o retorno de Jacó. Deus disse a Jacó no capítulo 28 do Gênesis, quando ele fugiu para a terra de Padã Arã, ainda solteiro por conta da ameaça de seu irmão Esaú, a pedido de sua mãe, Deus diz para ele, capítulo 28, ele foi dormir no meio do caminho, na região de Luz, que ele vai chamar de Betel, versículos 12 em diante. Eu vou ler a partir do versículo 11 em diante. Capítulo 28 do Gênesis, 11 em diante. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e o pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo toca nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Deus disse que ia levar e Deus disse que ia trazer. Agora vamos para o capítulo 31 do livro do Gênesis, versículo 3.
E disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O texto nos mostra a inquietação de Jacó, nos versículos 1 e 2, pelas artimanhas e traições de seu sogro Labão. Mas não mostra a decisão dele de retornar. É Deus quem decide. Veja, e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E é nesse contexto que ele vai compartilhar com suas esposas e elas vão concordar: faze o que Deus te diz, sabe? Elas vão dizer para ele agir de acordo com a orientação de Deus. É bem interessante isso. O versículo de número 13, ele diz para as suas mulheres, versículo 13, 31 e 13, que Deus se revelou para ele em sonho e disse: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Torna-te a terra da tua parentela. Então Deus está decidindo os passos de Jacó, percebe? Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Tópico 2. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Na verdade, eram terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. E esses terafins, que a arqueologia tem encontrado muitos, principalmente na região de Nuse, onde foi pesquisado, que fica no atual Iraque, na região nordeste do Iraque hoje, e lá os tabletes de Nuse também trouxe inscrições sobre os terafins, que eram deuses que garantiam a herança, a proteção. Essa palavra terafim, ela é plural. Essa palavra ime no final da palavra grega, terafim, para nós é terafins em português, aportuguesando o plural do terafim, com M no final, que é o plural hebraico, para esses deuses domésticos, deuses do clã. No singular, eram terafa. E aí, Te e Rafá. Rafá é cura. Você tem Yahvé Rafá, Jeová Rafá. É o Deus que cura, o Deus que salva. Então, esses deuses tinham a ideia de proteger a família de enfermidades, de situações e de garantir o futuro deles, a proteção no dia de amanhã em relação à herança, não lhe faltar nada. E Jacó sabe que esses deuses estão ali com essas funções. Os terafins também eram utilizados para fazer adivinhações. Esse termo hebraico terafim aparece na Bíblia hebraica por 15 vezes no Antigo Testamento. Eu vou dar aqui 2 exemplos no livro de Ezequiel, capítulo 21. Vamos comigo até o profeta Ezequiel, para que você veja que os terafins eram utilizados entre muitos povos da região mesopotâmica e também entrou na terra de Israel, né, esses terafins. Capítulo 21, versículo 21. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. Então pegava os terafins e tinha um ritual com as flechas que ele disparava, usava fígados de animais, era removido, e ali se era a vontade daquele Deus que ele fosse ou não, se haveria proteção ou não naquela guerra. Nós temos também no profeta Zacarias, Deus reprovando o seu povo que está depositando confiança nos terafins,
fazendo adivinhações e não consultando o Senhor. Capítulo 10 de Zacarias, versículo 2. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm feito mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Quer dizer, a ausência de um pastor, de um líder espiritual, levou o povo a procurar ídolos falsos para seguir, se orientarem. A gente vê que os terafins também, a esposa de Davi, quando sabe que Davi está ameaçado, seu pai mandou buscar na sua casa, ele pega uma imagem grande, então o seu terafim é grande, seu terafo, e deita na cama, cobre com coberturas de peles de cabras para ficar mais cheio, não é tão grande assim, né? Então ele precisa disso, e aí ela esconde debaixo do lençol e os homens pensam que Davi está dormindo. Quando tentam matar, é a sua imagem. Então a gente vê que o terafo está lá ainda. A filha de Saul tinha um Deus desse dentro de casa. Se ela era casada com Davi, Davi conhecia esse terafim? A Bíblia não diz. Porque tolerou lá, também não diz. Mas sabemos que dentro da casa que Davi morava, no palácio de Saul, depois que casou, havia um ídolo dentro da sua casa. A sua filha pegou de imediato e deitou na cama. Certo? Se Davi considerava apenas como uma escultura e não sabia que era um ídolo da sua esposa de devoção, talvez considerasse que havia também as estátuas que eram utilizadas para ornamentar o espaço sem haver nenhuma ligação religiosa. Mas pela descrição, a filha de Saul, esposa de Davi, era idólatra. A gente vê que a família é toda desajustada, com exceção do Jonatas e de Mefibosete, pois Saul não teve dificuldade de buscar uma feiticeira, né? Ao chegar no acampamento, ele, quando soube que seus terafins tinham sido roubados, era como um amuleto, e era o direito de herança, ele entrou em desespero. Minha filha levou meus deuses, foi em busca. 7 dias depois de procura por Labão procurando por Jacó, que havia levado suas filhas, que eram as esposas de Jacó, então era direito seu, e ele foi em busca, mas a motivação maior foi por conta dos deuses que ele não achou em casa, porque ali eram documentos também que tanto a garantia na sua visão religiosa, quanto numa necessidade de tribunal, também era apresentado como garantia da herança. Daí ela havia levado e ele foi em busca. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não encontrou, porque Raquel os escondera lá albarda. Albardar é cobrir, era a sela do camelo. Então veja que sentada na sela do camelo aí em cima, ela pegou esse tecido grande, colocou dentro da tenda, os ídolos embaixo e sentou em cima. A albarda é esta sela feita de tecido. E não encontrou, porque Raquel escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles. Esses terafins aqui são bem pequenos. De acordo com achados arqueológicos, havia os deuses menores, cabia na palma da mão, esses deuses terafins. Então havia de diversos tamanhos, e esses eram desses bem menores, bem pequenos, porque seria utilizado como documento. É bem provável que tinha que ser. Ele era feito dentro de casa, tinha algum selo da família que identificava, porque era garantia de herança, então era uma forma de assegurar. E isso foram encontrados pelos arqueólogos registros sobre essa questão documental nos tabletes de Núzio. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali.
É interessante que ela não estava em cima do camelo. Ela estava na tenda onde ela tinha descido, tirou a sela do camelo e colocou. Pelo que o texto nos mostra, diz assim, 31, 33 em diante. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então ela está dentro da tenda. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então ela colocou dentro da tenda aquele tecido, forrou, que era tenda, e cobriu. Como a crença, de acordo com a Bíblia de Estudo Arqueológico, nos informa, que no sangue menstrual havia demônios. Isso era uma crença mesopotâmica, tá certo? A Bíblia de Estudo Arqueológico, ela nos mostra essa informação. Então, de fato, ele não ia pedir jamais para ela se levantar ou querer ver um pano melado de sangue menstrual, tá certo? Então havia diversas questões, além da imundícia, além das crenças que estão por trás, e assim ela conseguiu, com esse álibi, escapar de seu pai não checar que ela estava com os ídolos. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos, e por isso o enganou, e Labão não encontrou seus ídolos. Esse Labão pagão, ele também escuta a voz de Deus e obedece. A gente percebe que quando Labão estava indo em busca de Jacó, no grande desespero dele, a Bíblia diz, Gênesis 31, versículo 24: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales mal com Jacó, nem bem, nem mal. Então Deus defendeu Jacó em sonhos, se comunicando com Labão, e ele entendeu que era a voz de Deus. E no versículo 42 do mesmo capítulo 31 do Gênesis, ele responde e dá esse testemunho. Não é o 42, aqui é o próprio Jacó testemunhando. Ele vai dizer aqui, capítulo 31, 29, o versículo 29, ele vai dizer, né? 24 e depois 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Então Deus estava protegendo Jacó e falando com o próprio Labão, o que amenizou provavelmente a sua fúria, o seu rancor de não fazer nenhum ataque hostil e desumano. Mas a sua busca foi frustrante, porque sua filha mentiu e tinha roubado os ídolos, como querendo garantir a herança, porque está escrito, veja, capítulo 31, versículo 14 em diante. Então responderam Raquel e Lia e disseram a Jacó: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas filhas, mulheres, sobre os camelos, e levou o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã
para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ou seja, ela lançou mão dos ídolos porque era uma garantia que aquela herança lhe pertencia para o futuro, né? E aí, quando o pai chegou, usou de mentira. Veja que um abismo chama outro abismo. Isso gerou uma desavença entre Jacó e Labão. Houve um grande desconforto ali, e Jacó aproveitou para desabafar acerca dos 20 anos que esteve com Labão e que ele o trapaceou todas as vezes. O capítulo 31, versículo 36 em diante, diz assim: então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, de minha mão requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho de minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Jacó aproveitou para desabafar, né? Estava entalado 20 anos aqui das controvérsias e injustiças de seu sogro Labão, e ele desabafou nessa hora. Veja que situação, mas graças a Deus que terminou fazendo um acordo entre eles, e comeram junto, fazendo um banquete de paz, reativando a aliança, e Labão pediu somente que Jacó cuidasse de suas filhas e de seus netos. Veja como foi bem melhor, Deus moveu toda a situação, embora Raquel continuasse em silêncio, porque Jacó disse que quem encontrasse, na tenda de quem encontrasse, que fosse tratado como escravo e levado até a morte, se fosse preciso. Um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus. A palavra Mica é a contração da palavra Micaías, que esse Ias é o Senhor, e Mica é quem é. Ias é Senhor, Yahvé, Ias, Micaías. Aí se contrai Mica, quem é como o Senhor. Apesar desse nome, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. O capítulo 8 do livro de Juízes nos mostra algo trágico. Esse 8 e 27. Porque Gideão, o grande líder, libertador e juiz, antes de morrer, cometeu um fracasso dos piores. A Bíblia diz, versículo 8 e 27 do livro de Juízes: e fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa.
Gideão fez algo que não devia ter feito, um éfode, um oráculo para consultar a Deus, e transformou-se num oráculo de consulta a deuses estranhos. Virou um modelo na época dos juízes, esse éfode de Gideão, que era uma túnica diferenciada sacerdotal, que sobre ela colocava o peitoral do sumo sacerdote, e por meio dela se virou instrumento de idolatria. Em que o povo de Israel, nesse período dos juízes, aderiu a um sincretismo religioso. O que é sincretismo? A palavra sincretismo, que ele vem sim, unir, e Creta, que vem da ilha de Creta, onde houve a reunião dos estados, das cidades, para lutarem. E essa palavra passou a ter o sentido religioso de sim e credo, unir os credos, ou seja, você ligar outras religiões à sua religião. A proposta do sincretismo religioso é pegar elementos de outra religião, trazer para a sua e adotar como se fosse válido, tanto quanto. Então, o sincretismo religioso havia dominado Israel, que implicava em uma apostasia total, ou seja, um afastamento do Deus vivo. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo que os terafins, os ídolos caseiros, que faziam adivinhações, que buscavam a sorte, a proteção, e esses objetos de idolatria fazendo parte da família, mostra que tudo isso foi moldando a cultura e o caráter. A gente vê que Mica, ele roubou a sua mãe. Sua mãe havia amaldiçoado quem tivesse roubado. Provavelmente por medo da maldição da mãe, ele decidiu então confessar a sua falha, não por temor a Deus, mas muito mais provável por temor à maldição. O que foi que aconteceu? A sua mãe decidiu então, ao invés de discipliná-lo, recompensá-lo com isso. Mandou fazer um ídolo para ele, um terafim, e chamou ele para ser sacerdote. Ele pega e coloca o seu filho como sacerdote desse terafim. Ela vai pegar e fazer ídolos, porque ela vai pegar, são ídolos de fundição e ídolos de escultura. Alguns pegou toda a prata que tinha, os 13 quilos de pratas, e fez um ídolo. E mandou esculpir outros. E aí virou um santuário, e o filho de Mica era o sacerdote, até chegar o levita na região. A abominação de Mica. E o texto de Juízes, capítulo 17, nos informa que esse era um momento muito crítico, né? Veja só, capítulo 17, versículo 5. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. E ele decidiu consagrar o seu filho por sacerdote. Só quem podia ordenar os sacerdotes eram os sacerdotes que estivessem ligados à tribo de Levi. Aqui uma prática em qualquer tribo. Mas o texto diz assim, versículo 3, 17:3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata, que não é moedas, aqui está em itálico, são ciclos, são barras. Não havia moedas nessa época, a moeda passou a circular a partir do 6º século a.C. Então a tradução coloca moedas, atualizando a palavra, ciclos, né? Que são barras de prata. E a sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, ou seja, uma que era esculpida e outra era fundida de metal, de sorte que agora tu tornarei a dar. Então a gente tem esses dois tipos de ídolos dentro da casa de Mica. E Mica institui seu filho, ele havia roubado os 13 quilos de prata da mãe, de metal, e agora devolve e transforma isso em ídolos de terafins dentro do lar. Veja essa imagem aí, os terafins nas mãos
dos homens, os danitas que vão levar os ídolos, e Mica com o seu éfode aqui sobre ele, como sacerdote na frente, tá certo? Da casa. Visto que sua mãe não sabia que era seu próprio filho quem furtara, ela lançava maldições sobre o ladrão, conforme 17:2 de Juízes. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. E é interessante que ela diz assim, no versículo 2, bendito do Senhor seja meu filho. Como é que seu filho é ladrão, vem devolver o roubo e você o abençoa, né? E não maldito. Ela substitui a palavra e uma forma de garantir isso é ela fazer uma dedicação ao Senhor de idolatria. Versículo 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. Ao Senhor. Veja como estava corrompido o sincretismo. O mandamento de Deus é expresso nos 10 mandamentos. Eu sou o único Deus, o primeiro mandamento. E o segundo, ele não farás imagens. E ela dedica ao Senhor uma imagem agora. Esse mundo está vivendo as piores controvérsias, né? Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Puro engano. E cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, conforme Juízes 17:6. Naqueles dias, não havia rei em Israel, não havia a liderança sólida estabelecida por Deus ainda. Que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, ou seja, relativizaram tudo. Relativismo é isso, cada um faz o que parece bem aos seus olhos. Que você achar que é conveniente, que é verdade, então você pratica. Por isso que nós temos esse caso da idolatria no capítulo 17 e 18, a banalização do serviço sagrado, oferecem uma oportunidade melhor de posição e dinheiro, e esse sacerdote levita segue os danitas, capítulo 18, e capítulo 19, o abuso dos homens que querem outros homens da tribo de Benjamim para explorar. E o homem oferece uma jovem, a concubina do levita, e os homens vão abusar dela. É um pecado odiento a noite toda no capítulo 19, porque cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E quando buscaram punir a tribo de Benjamim, ela se negou a entregar os malfeitores, aqueles que tinham relações com homens e que praticaram um estupro coletivo com a mulher do levita até a morte, e eles se negaram a praticar a justiça, e isso gerou quase a destruição de toda a tribo. Teve que ser eliminada por conta desse pecado imoral, injusto, nefasto, desumano, truculento, hediondo. Então Mica, ele tem essa casa de deuses, e por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. Então ele está seguindo aquela prática que foi inaugurada no capítulo 8, versículo 27, por Gideão, que infelizmente gerou uma abertura de idolatria. Depois de todo o serviço maravilhoso que Gideão realizou da parte do Senhor, ele caiu nessa fraqueza e terminou deixando um objeto que virou idolatria. Tenhamos cuidado, pois nós podemos dar o melhor para Deus numa área e fracassar em outras. A falta de vigilância, não é que Gideão quis promover a idolatria, mas ele criou um objeto que se tornou objeto de idolatria.
Deus mandou Moisés fazer uma serpente no deserto para que quem olhasse para ela ficasse curada, uma serpente de bronze. Deus não mandou construir uma serpente para virar objeto de idolatria, mas virou. O povo idolatrava essa serpente, chamada de Neustã, consagrada a Deus. E foi preciso o rei Ezequias, usado por Deus, percebendo o grau e a ameaça que essa serpente virou, destruí-la, transformá-la em nada, derretê-la totalmente, porque ela tinha se tornado um objeto de idolatria. Mas o rei Ezequias percebeu e combateu essa idolatria, o ídolo dentro de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica, o sincretismo. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim que deveria honrar a Deus, o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. E veio o levita e se associou a ele, e esse mesmo levita seguirá os danitas depois da tribo de Dan, que vão para a região norte, conquistar a cidade de Laís, transformá-la na cidade de Dan, na fronteira, ao sul do Hermon, onde tem a nascente do rio Jordão, e ele vai seguir esses homens com uma proposta que há maior conforto para ele, uma posição melhor, um número maior, então a corrupção do cargo, chama de simonia, um termo moderno por conta de Simão que quis comprar os dons de Deus. E aí estava a corrupção moral religiosa daqueles dias e a idolatria dentro, seguindo o sincretismo religioso. Hoje precisamos ter muito cuidado por conta daquilo que está ao nosso redor, que está no nosso meio. E às vezes ter o cuidado de não ter uma igreja grande demais e começar a idolatrar o poder, a riqueza. Tudo pode se tornar um ídolo para nós se não tivermos cuidado. Então, a idolatria dentro dos lares. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava fortes influências pagãs em lares israelitas. E hoje, como é que estão os nossos lares, nossas famílias, o nosso convívio, nossa zona de conforto? A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria de hoje. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros na região da Ásia Menor, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige, que é uma jornada de fé. E quando você tem um Deus que você vê, que você fabrica, então esse Deus você pega ele, leva para onde quiser, faz o que quer com ele, porque é o seu Deus. Você é quem conduz esse Deus. E aí venera, adora o Deus que você fez e o conduz. Precisa vê-lo, e quando ele está perto, você sempre seguro que está vendo ele. Mas um Deus que você não vê, você não pode limitá-lo a nada, a nenhum tamanho, a nenhum objeto, a nenhuma coisa. Esse Deus é muito mais, ele transcende, ele é transcendente, ele é imanente, ele está presente, e tudo isso é por fé. Então, o Deus da Bíblia é o Deus que não pode ser feito nenhuma imagem dele. Por isso que ele já colocou a sua imagem no homem, que são os seus atributos compartilháveis. E ele diz assim, para uma pessoa, os ídolos são temporários, representa aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Aí a ideia de vaidades, só tem aparência de belo, mas não tem nada a oferecer. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Tudo que nós focamos naquilo e só nos dedicamos àquilo se torna o nosso ídolo. O nosso cargo, a nossa posição, aquilo que temos, a nossa religião, a nossa denominação,
quando nos apegamos como a única, e aí começamos a idolatrar, aí vem, por isso que toda seita, toda heresia tem essa ideia de exclusivismo. Quando transformamos as coisas exclusivas, que o único exclusivo é Deus, aí sim, ele é exclusivo, o resto não, é relativo. Nós cometemos o erro de cair na idolatria. Como identificar a idolatria dentro de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é, mas precisamos ter cuidado. Às vezes nos apegamos tanto às redes sociais, ao dia a dia, que passamos a devotar todo o tempo a ela, muito mais do que a Deus, as suas coisas, a sua palavra, a sua presença. E temos mais tempo para gastar com as redes sociais do que orando, mais tempo com as redes sociais do que lendo as Escrituras, do que colocando em prática, do que evangelizando, do que compartilhando o amor de Deus. E às vezes só por coisas banais para nos fazer rir, sorrir, o entretenimento, né? A vida hilária, a vida, o hedonismo, o prazer pessoal. E isso muitas vezes domina o nosso coração, a nossa mente, queremos mais, cada vez mais. Quanto mais aquilo nos faz bem, nos faz sentir animados, empolgados, aí mais queremos. E aí vamos substituindo o lugar daquele que disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: quem me deixar pai, mãe, irmão, irmã, tudo por amor de mim não é digno de mim. Então ele é exclusivo. Identificando os ídolos modernos, a proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela o dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, ela não é nenhum objeto assim como Paulo disse, o ídolo nada é. Ele só se torna alguma coisa quando alguém lhe atribui algum valor espiritual, transcendental, cósmico, mágico, religioso, mas se não for atribuído, ele nada é. Então a mídia por si só é neutra, ela não pode fazer nada, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação. A palavra mídia é aquilo que está no meio, ela começa a intermediar a comunicação, né? Os canais de comunicação, rádio, televisão, internet, smartphone, rede de computadores, entre outros, é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Ou seja, quando a mídia se torna a nossa senhora, a nossa deusa, e não a nossa serva, aí a coisa está ruim, está feia. Se eu e você não nos tornarmos senhores da mídia, nós precisamos estar abaixo de Deus e sendo senhores da mídia, e não o inverso. Quando a mídia passa a dominar o nosso tempo, nossa história, nossa vida, a nos consumir, a nos atrair, e tudo que eu vivo tem que estar lá, o meu desabafo está lá, a minha alegria está lá, meu prazer está lá, a toda satisfação. Por isso que as pessoas deixaram de ter sua vida privada para ter uma vida agora de curtidas. Então a preocupação é que as pessoas curtam onde você está, o que você faz, onde está. Então, para que você se sinta bem, as pessoas precisam curtir. Se não houve curtida, entristecido, né? Entristecimento. Muitas pessoas acham que porque curtem dos outros, os outros têm que curtir o seu. Então espera essa reciprocidade, até como um padrão de exigência para se sentir bem. Esse feedback imposto. E quando você estabelece esse padrão é porque você já colocou o coração, ou já colocamos o coração ali e queremos esse feedback para nos sentirmos realizados. Aí é onde mora o perigo. O que não podemos é fazer o uso acrítico, sem crítica desses instrumentos. Precisamos lançar essa crítica, repensar como estamos usando, como estamos utilizando. Estamos usando como senhores da ação, agentes do processo, ou estamos sendo manipulados pelo processo? Porque na mídia precisamos levar em conta o perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, né? Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra,
E o sal, se for insípido, com que se há de salgar? E aí, estamos sendo o sal da terra? A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano que está gerando ídolos dentro da igreja, cantores famosos, pregadores famosos, que passa a ser idolatrado pela fama, que está no sucesso, que aquilo, e às vezes não traz nenhuma mensagem que edifique a igreja, mas porque está no sucesso, todo mundo canta, todo mundo admira, todo mundo aplaude. São os ídolos modernos que estão sendo gerados no nosso meio. Precisamos ter muito cuidado ao fazermos a seleção de músicas, de pregações, de pessoas para seguir, para ouvir. E o apego somente a uma pessoa, que isso também é perigoso. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na família. Enfim, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares, para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Veja essa muralha aí, e a família está dentro. Ela precisa dessa muralha. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. E aqui finalizamos mais uma lição. Espero ter dado uma contribuição com o seu Ministério de Ensino, no processo de ensino-aprendizagem, que você possa ampliar, tirar grandes proveitos aí. Cada professor traz a sua contribuição, cada aula traz uma ampliação de um aspecto melhor, mas espero que você esteja sendo abençoado. Então, que Deus abençoe você, sua família e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.